Existe luta que a gente assiste, existe luta que a gente sente, mas essa daqui é o tipo de luta que arranca o seu fôlego. Dois monstros colossais, dois titãs que não nasceram para fugir. Um deles, o devorador de músculos, um animal enjaulado com sede de sangue, Jack Rama. E o outro, o último guardião de uma era ancestral, o pilar do sumô, Nomi no Sukune. Enquanto esses dois se encontram na arena, não tem técnica, não tem regras, não tem misericórdia. Tem mordida, tem sangue, tem alma sendo esmagada. É a arte marcial levada ao limite mais insano da selvageria. É braço contra dente, é pele contra pedra, é carne sendo dilacerada. Esse não é só um combate, é um massacre lendário. Então, se ajeita na cadeira, aumenta o volume, porque o que você vai ver agora vai te marcar pro resto da vida. Seja bem-vindo ao campo de batalha, onde monstros não rugem, eles gritam com o corpo. Jack Rama vs Sukune começa agora. Em um certo dia, Jack Rama foi até a mansão de Tokugawa. Lá, as pessoas olhavam aquele homem, cuja altura alcançava o topo do portão, e ficavam abismadas. Aquilo era mesmo um humano? Enquanto aguardava ser atendido, um flashback nos era mostrado. No aeroporto internacional de Taiwan, as pessoas aguardavam em uma fila, até que o sensor de metal apitava. Era Jack Rama que passava pelo detector. Seu tamanho era inapropriado para aquele lugar. Ele precisava se abaixar para passar. E, ao ficar ereto, sua cabeça tocava ao teto. Os funcionários passavam o detector de metal por seu corpo. E quando chegava no maxilar, o sensor apitava. Foi então que Jack mostrava o seu novo upgrade, seus novos dentes. O flashback acabava. E ele era liberado para entrar na mansão de Tokugawa. Lá, o anfitrião perguntava: como que diabos você ficou tão grande, Jack? Jack sorria e respondia: talvez seja o sangue Rama, senhor Tokugawa. Tokugawa o convidava para se sentar e perguntava: qual é sua altura atual, Jack? Jack olhava para o anfitrião e respondia: eu atualmente tenho 2,43 metros. Tokugawa olhava para o seu corpo e comentava: a largura dos seus braços, a espessura do seu pescoço. Jack estava muito maior e mais forte do que antes. Então Tokugawa continuava: no passado, você foi derrotado pelo seu irmão mais novo, o Baki. Você foi derrotado posteriormente por Motobi. O que você pensa sobre essas derrotas hoje em dia, Jack? Jack olhava para o anfitrião e respondia: isso já está no meu passado, porém, realmente aconteceu. Tokugawa observava aquela postura. Era bem diferente do Jack do passado, que era muito mais agressivo. O anfitrião tomava sua bebida e dizia: Jack, você não evoluiu apenas fisicamente, você evoluiu no seu interior também. Mas espera aí, Jack, o seu rosto tá diferente. O que aconteceu? O filho mais velho do ogro, Yujiro Rama, respondia: eu fiz algumas melhorias no meu macete, o músculo responsável pela mastigação e pela elevação da mandíbula. Agora eu consigo morder com muito mais força. Tokugawa olhava para a boca de Jack e perguntava: e esses seus dentes, são de prata? Jack dava um pequeno sorriso e respondia: não, são de titânio. O desgraçado do Motobi quebrou todos os meus dentes da minha boca. Então eu mandei substituí-los por titânio. Desde então, morder se tornou a minha busca marcial, o caminho que eu devo seguir. Me tornei devoto a esse estilo. Viajei por todo o mundo e, em Taiwan, eu completei a minha técnica. Esse estilo é o Goldou, o caminho da mordida. Tokugawa começava a rir, mas Jack o interrompia e dizia: inclusive, agora estou a fim de dar uma mordida no sumô. Tokugawa ignorava aquelas palavras e falava: um homem adulto aperfeiçoando a arte de morder, uma técnica covarde.
covarde de mulheres e crianças. Por que alguém como você iria aperfeiçoar esse estilo? Jack olhava para Tokugawa e dizia: eu estou longe da perfeição, porém o que eu digo é verdade. Até os mais fracos usam tal técnica como refúgio. Tokugawa, se um lutador treinado enfrentasse um garotinho e fosse golpeado por 5 minutos sem parar, esses ataques poderiam até doer um pouquinho, mas o lutador aguentaria. Mas eu te pergunto, Tokugawa, e se o garoto mordesse por 5 minutos? O lutador se sentiria no inferno. Se a criança mordesse a sua veia carótida, ele poderia até morrer. Entende isso, Tokugawa? Morder é uma arma da humanidade. Tokugawa não dava a mínima para aquela explicação de Jack. E ele falava: certo. Então que tal você me mostrar o Goldou agora, hein? Jack pegava uma moeda, colocava na boca e começava a mastigar. E depois cuspia a moeda em um copo, totalmente amassada em diversos pontos. O anfitrião se espantava e dizia: nem mesmo o leão faria algo como isso. Ele olhava para o seu chefe de segurança e falava: vai pegar o Noro. Eles iam para o salão do dojo e lá traziam um monstro. Não era um urso, nem um leão. Tokugawa então dizia: esse é apenas o meu cão de guarda. Ele é um mastim tibetano. Dizem que essa raça é capaz de matar um tigre. Jack olhava para o cachorro à sua frente e falava: eu vejo claramente as suas veias e vasos sanguíneos. Ele iria sangrar muito, não importa onde eu morder. O Goldou vê humanos e animais como iguais, aglomerados de pontos vitais. Ele se senta de frente com o cão e pedia para tirarem a coleira. Ambos se encaravam e Noro mordia, mas rapidamente Jack estava nas costas dele, o estrangulando. Jack, em cima das costas do cão, o estrangulando, dizia: Tokugawa, a artéria dele está aqui, na minha frente. Devo morder? Tokugawa dizia que não precisava, e o cão caía assustado. Um tempo se passava e eles saíam para jantar. Lá, Jack pedia espinhas de um animal e começava a morder aquele osso com a maior facilidade. Tokugawa olhava aquilo e falava: os dentes de um leão não podem fazer isso. Seus dentes não têm força para tal coisa. Apenas hiena consegue comer espinhas de suas presas. A cena cortava para o dia seguinte durante a manhã. Tokugawa acordava e alimentava suas carpas. O anfitrião olhava para as árvores e via alguém pendurado. Ele corria desesperado. Era Jack. Tokugawa achava que ele havia se enforcado. Ele gritava, porém Jack apenas se sustentava com seus dentes. Jack descia e se desculpava caso tivesse o assustado. Ele explicava que havia acabado caindo no sono, não conseguiam se acostumar com o colchão daquela casa e decidiu dormir daquele jeito mesmo, pendurado na árvore. Um tempo se passava e Jack treinava sua mordida com muito peso. Tokugawa então contava: 1, 2, 3, tem 400 quilos ou mais nisso aí? Jack abria a boca com o peso e fechava com tudo, e assim ele repetia sem parar. Esse treinamento visava aumentar a força da sua mordida. O tempo passava e Jack não parava de fazer aqueles movimentos, até que ele começava a salivar. Provavelmente ele estava com fome. A cena então cortava para o horário de almoço. Na sua refeição havia espinhas e cocos. Ele terminava de se alimentar, pegava seus anabolizantes e suplementos e os jogava para dentro. Pegava uma seringa, puxava a ampola e aplicava no pescoço. Tokugawa olhava aquilo e falava: então você toma esses medicamentos ainda? Jack então dizia: quem sabe disso e não usa são pessoas meio burras. Não são pessoas sérias o suficiente com o que querem. São negligentes e patéticos. Mesmo que isso acabe com a sua saúde ou que você encontre a morte, se isso pode te deixar mais forte, então é isso que você deve fazer. Debater se isso é justo ou legítimo
só importa para quem vê tal coisa como um esporte. Nesse momento, a casa de Tokugawa começava a tremer. Jack olhava aquilo e perguntava: o que é isso? O anfitrião sorria e falava: esse é o Sukune. Jack saía da mansão e, do lado de fora, viu o guardião do sumo antigo treinando seu Shiku. Pássaros pousavam tranquilamente sobre seus pés, enquanto ele mantinha a postura. O tempo passava e o pisão chegava com força. Tudo ao redor tremia. Do solo, espíritos pareciam emergir debaixo da terra. Jack se aproximava andando calmamente, até parar diante de Sukune, o guardião do sumo. O guardião, surpreso, dizia: uau, você é maior que um Yokozuna. Inclusive, fui informado de que está procurando uma luta contra o sumo. Jack confirmava com frieza: sim, estou pronto a qualquer momento. Basta o meu oponente marcar o dia. Então Sukuna respondia seco: isso não é uma partida de beisebol ou futebol. Nós somos lutadores. Se formos atacados, já começamos. Jack sorria e diz: realmente, se for sorte bater, você está certo. Mas eu quero algo mais. Quero uma luta com audiência. Sukuna começava a rir e debochava: então quer pessoas te assistindo? Estou desapontado. Ouvi dizer que você era um drogado, um homem sem escrúpulos, desagradável e sem o pingo de sensibilidade. E agora está me dizendo que não quer lutar se não tiver uma audiência? Que piada! Para alguém com um corpo tão grande, sua mente é pequena e patética. Ao ouvir isso, Jack golpeava de imediato. Sukune absorvia o soco com a testa, do mesmo jeito que fez contra Oliva, quando quebrou o punho dele. Mas, desta vez, o punho de Jack não quebrava. Sukune então respondia com um contra-ataque. Jack recuava, inclinando o pescoço para trás. O guardião do sumo começava a suar frio. Ao olhar para sua mão, percebeu: o dedo mindinho já não estava mais lá, estava na boca de Jack Hama. Jack sorria, mostrava que ali não havia brincadeira. Abria a boca e começava a mastigar, passando o dedo de um lado para o outro, enquanto saboreava. Então começava a falar: que incrível, seu dedo mindinho é do tamanho de um dedão de uma pessoa normal. Com toda certeza, sua força de aperto deve ser colossal. Jack continuava mastigando e o som de ossos se quebrando ecoava. Então ele dizia: a textura de seus ossos é diferente. Parece que estou mordendo materiais de construção. Nesse momento, Tokugawa explodia, irritado com o que acabara de presenciar. Jack, seu imundo! O dedo de um Rikishi é a sua vida. O que você está fazendo? Isso tá errado, Jack! Mas Jack, indiferente, engoliu o dedo e falava: pouco me importa se isso é sua vida ou sua alma. Isso não é problema meu. A partir do momento que colocar a mão em mim, eu vou morder. Esse é o instinto do Goldou. Se não quiser ser mordido, fique longe de mim. Sukune observava aquela cena com frieza. Tokugawa então os alertava: vocês não vão lutar aqui. Jack, ainda olhando para Sukune, respondia: são os lutadores que decidem onde a luta acontece. E você, nome no Sukune, o que acha? Sangrando, Sukune dizia calmamente: quando dois homens se enfrentam debaixo do mesmo céu, é natural que acidentes aconteçam. Não me importo de lutar com essa pequena desvantagem. Jack logo concluía: então está tudo decidido. O tempo passava e a cena cortava para a arena subterrânea. Lá, tudo já estava pronto. Ambos os lutadores já estavam de pé, sobre aquele solo sagrado para o mundo das lutas. A plateia vibrava, como de costume. Ali aconteceria um confronto lendário. O Super Rikishi nome no Sukune contra o ciborgue da mordida, Jack Hama. Os dois se encaravam no centro da arena. E
e as medidas eram apresentadas. Jack, com 2,43 m, pesando 201 kg. Sukune, com 2,10 m, pesando 250 kg. Então, o narrador instigava a plateia. Jack é tão grande que chega a ser injusto. Soa como uma trapaça. Sua principal arma, a mordida. Um estímulo hediondo. Enquanto o público reagia ao alvoroço, Sukune dizia: a história do sumô é a verdadeira história de homens grandes, mas em toda a história da modalidade nunca houve menção de um Rikishi tão grande quanto você. Sabia que minhas expectativas são bem grandes sobre você, Jack Hama. Na plateia eram mostrados Doporoshi, Kokichibukawa, observando atentamente. Jack então falava: nome no Sukune II. Dizem por aí que não existe um fenômeno como você há 2000 anos. Então eu te digo, espero que você me ofereça uma textura de nível mundial, bem na minha boca. O juiz pedia que ambos fossem para os seus campos. Ao se virar, Sukune alertava: talvez, senhor Jack, mas você terá que me morder para descobrir isso. Jack sorria e cada um ia para o seu canto. Olhando para o céu, Sukune pensava: é apenas uma mordida, nada mais. Algo de mulheres e crianças. Porém, para esse cara, morder é a sua técnica principal. Ele precisou de uma fração de segundos para me morder. Por trás da sua mordida, existe um arsenal técnico gigantesco. Sukune então compreendia que Jack não era brincadeira. Afinal, ele já fora finalista daqueles somos sagrados para lutadores. Sukune então refletia: você é forte, incrivelmente forte, Jack Hama. O tambor soava, Sukune se posicionava. Na arquibancada, dois homens chegavam. Era Maki e Katsumi. O campeão então alertava: Jack é feroz, não é brincadeira lutar com ele. Quero ver como o sumo antigo de Sukune vai lidar com isso. Katsumi concordava e falava: é verdade, mas também vamos ver como funciona esse tal de Goldou. Na arena, Jack se aproximava, fazia a pose diante de seu oponente e esticava o punho. O narrador então comentava: aquele gesto era muito relaxado, não podia ser chamado de ataque. Mas Sukune não levava aquilo na brincadeira, respondia com força total e disparava, passando por trás de Jack, que de imediato mordeu. A arena subterrânea era banhada de sangue. Então era revelado: o trapézio esquerdo de Sukune havia sido arrancado. Jack se virava e cuspiu um pedaço de carne, enquanto Sukune permanecia sem reação. Todos ali entendiam: ao se aproximar daquele homem, o guardião do sumo antigo seria mordido. Jack fazia guarda e Sukune o encarava sério. A postura do filho do ogro não era algo humano. Lembrava uma fera selvagem, pronta para estraçalhar sua carne, com a sua mandíbula extremamente poderosa. No instante seguinte, Sukune ficava ainda mais sério e se preparava. Jack investia, mas era recebido com um chute em cheio na mandíbula. Contudo, ao chutar, Sukune ficava estranho. Sangue escorria de seu pé. A cena então nos era mostrada. Ao chutar, ele havia sido mordido. Realmente, não dava para encostar naquele homem sem levar uma mordida? Como lutar contra isso? Enquanto Jack sorria, o narrador falava: ele é como um demônio. Lembrava Jack, o estripador. Nesse momento, Jack ficava em pé e cuspia, e um flashback nos era mostrado. No instante do chute, ao se aproximar do rosto de Jack, ele o recebeu com seus dentes de titânio. A cena voltava e novamente Jack cuspia sangue enquanto sorria. Aquele era o Goldou. A arte de morder era assustadora. Sukune o encarava sério e fazia a pose do guardião budista. Com o Kongou Rikishi, o narrador começava a explicar: nos tempos antigos, no leste do Japão, a palavra Kongou era usada para se referir ao diamante. Então, apelidaram o seu Rikishi mais
mais poderoso de Kongo Rikishi, a postura do sumo antigo, a postura do mais forte de todos. Tokugawa observava que ele se lembrava. Era a mesma posição que Oliva Biscuit havia usado contra o próprio Sukune. Ao se recordar do momento em que Sukune e Oliva se colidiram, a Sila cortava para Sukune avançando. Sua postura era extremamente baixa, quase grudada ao solo. Jack abria sua boca, mas era surpreendido com um cruzado direto. A arena se espantava com aquela potência, mas Baki Katsumi apenas observava calmamente. O narrador então falava: Sukune o pegou, o seu punho de diamante saiu ileso. Porém, sem dar tempo, o guardião do sumo atacava novamente. A mandíbula era o alvo outra vez. Jack recuava, mas não caía. Sukune observava aquilo, apreensivo, e já atacava de novo, sem permitir que Jack se recuperasse. Ao se colidirem, um agarrava e o outro mordia. Se um era conhecido por apertar cavão e transformá-lo em diamante com seu aperto de 100 toneladas, o outro estava chocando o mundo com a sua arte de morder. O que iria acontecer ali? Costelas seguradas contra trapézio direito, preparado para ser mordido. As presas de Jack conseguiriam atravessar os músculos de Sukune, ou as costelas de Jack seriam trucidadas pelo guardião do sumo. Nesse momento, Sukune forçava as costelas e tentava arremessar, mas no instante Jack mordia e algo estranho acontecia. Ele não caía no chão, não era jogado, ele ficava preso, parado ali. Baki então falava: Sukune foi pego. Entre a plateia, Doppo dizia: Sukune não conseguirá jogá-lo depois disso. Então o narrador começava a explicar sobre os músculos do trapézio. O primeiro músculo ativado ao levantar um peso é o próprio trapézio. O que aconteceu ali foi que, quando Sukune tentou lançá-lo, Jack respondeu com uma mordida no trapézio. O combate seguia. Sukune o soltava e empurrava. Nos era mostrado: os seus dois trapézios estavam destruídos. Sukune era conhecido por ser um lutador extremamente traumático em seus combates. Ele usava o esqueleto humano como um mawashi, com seu aperto colossal causando estrago nos ossos de seus oponentes. Mas ali, agora, ele experimentava algo assustador. Ele suava frio e via Jack cuspindo seu trapézio. Doppo então alertava: não tem como jogar um homem sem seus trapézios. Se você for mordido nesse lugar, já era. Na arena, Jack fazia guarda. Era como uma fera. O narrador então perguntava: esse homem voltou a ser um quadrúpede? Será que Jack abandonou o combate marcial da era moderna para o combate da era primitiva, assim como Pickley? No instante seguinte, Jack disparava em uma velocidade colossal, sem que Sukune tivesse reação. Ele era acertado em cheio com um chute. A postura de Jack era baixa, com o joelho no chão, porém o seu chute era alto. Ou seja, Jack não havia abandonado nada. Aquilo ali era arte marcial, era uma postura de dois estilos. Ele se preparava e uma sequência de jabs eram disparadas. Em seguida, um chute alto atingia Sukune. A mandíbula era o alvo. Sukune caía no chão e o narrador falava: nós havíamos esquecidos. Desde o começo, Jack é um Striker. Para quem não sabe, Striker é um lutador com preferências para a luta em pé, com socos e chutes. Voltamos para o combate. Então, o narrador continuava: realmente estava certo. A base de Jack é como um Striker. A plateia se espantava com a velocidade com que ele havia derrubado o Rikishi. Katsumi então dizia impressionado: os golpes em pé de Jack não estão nem um pouco enferrujados. Baki concordava, e a cena mostrava Motobi que falava: esses ataques acabarão com Sukune antes mesmo dele ser mordido novamente. A cena agora mostrava Doppo, que perguntava para Chibukawa: o que você acha disso? O sumo antigo vai cair assim? Chibukawa sorria, e a cena cortava para Gaia, perguntando a Motobi: você realmente acha que a luta acabou, mestre Motobi? Em sincronia, cada um de um lado da arena, Motobi
de Chibukawa falava: a luta só está começando. Na arena, depois de se arrastar por um tempo, Sukune conseguia se levantar, mas ao ficar de pé, Jack o recebia com um chute alto. Ele era acertado, porém Sukune não havia sido afetado por aquele ataque. Ele mal saía do lugar. O pé de Jack saía fumaça. Na arquibancada, Baki alertava: golpes únicos não vão funcionar contra o Sukune. Jack precisava usar sua sequência. Na arena, Sukune pensava: essa não é a primeira vez que eu enfrento um oponente gigante. Em Mizuno, nas profundezas do meu templo, eu enfrentei um oponente gigante. Ele media cerca de 2 metros, pesava quase 250 quilos. Não teve um dia que eu não lutei contra ele. 250 quilos me forçaram em todas as direções, de cima para baixo, da esquerda para a direita, diagonalmente da esquerda para a direita. Novamente, eu era girado completamente, enquanto era forçado por esse... Ele era alguém enorme e poderoso. Ele atropelava qualquer imagem de força de qualquer um. Ele era perfeito e poderoso. Porém, eu baixei a minha guarda. Monstros como esse na minha frente realmente existe. Eu deveria ter imaginado um oponente me forçando com 2.500 quilos. Ambos trocavam golpes, enquanto o narrador alertava que o clímax se aproximava. A trocação continuava intensa, mas pouco a pouco, cada golpe Jack mordia em um lugar diferente, uma mordida atrás da outra. Enquanto a trocação de golpes seguia, Sukune pensava: quanto mais nos atacamos, mais ele me dilacera. A cada golpe, ele me corta. A cada defesa bem executada, ele corta novamente, recebendo meus golpes com sua mordida. Seus ataques formam uma mistura perfeita entre socos, chutes e mordidas. Essa é uma arte marcial de verdade, uma arte que incorpora animais selvagens. Ele pegou uma técnica desumana e usou contra mim. Tenho certeza que nunca antes na história alguém usou mordida dessa forma. Sukune e Jack se afastavam um do outro em guarda. O guardião do sumô sangrava demais enquanto pensava: você é um cara legal, Jack Hama. Você merece todos os elogios que eu possa te fazer. Ele atacava novamente, mas em sua mente continuava divagando. Vá em frente. Você pode morder meu coração se quiser, mas eu não vou deixar você ganhar. Jack via Sukune se aproximar e, como se pudesse enxergar através dele, via por dentro do corpo de seu oponente as ramificações das suas veias. A colisão entre os dois acontecia. O impacto ecoava pela arena. E lá estava Jack Hama mordendo, enquanto Sukune recebia-o de braços abertos. O sangue jorrava. Sukune agarrava Jack pelos ossos da pelvis e dizia: então você quer minha carótida? O guardião do sumô saltava no ar e terminava de falar: se você quer ela, então tome. Ele nos céus gritava: Washoi! E enfiava Jack Hama de cara no chão. O narrador perguntava se a luta tinha acabado. A força que Jack foi jogada era colossal. Seu crânio ficou enfiado no solo. Porém, nesse momento, a artéria de Sukune começava a jorrar sangue. O corpo, enfiado no solo com uma estaca, tombava. Tokugawa via aquilo, erguia a mão e, antes mesmo de finalizar a frase que a partida havia acabado, Sukune caía de joelhos no chão, sangrando demais. A plateia se espantava ao ver aquela situação e o narrador falava: e agora? Sukune também caiu. De repente, no chão, Jack começava a sorrir. Lentamente, Sukune começava a ceder. Todos olham aquilo e percebiam que, após perder tanto sangue, o corpo do guardião do sumô já estava prestes a ceder. Nesse momento, Jack falava bem calmamente: no final de uma luta, a pessoa que olha de cima é o verdadeiro campeão. Todos percebiam ali que Jack estava consciente e ele continuava: pelo menos essas seriam as palavras do meu pai, Yujiro Hama. Sukune ouvia aquilo enquanto o sangue continuava a jorrar e bem calmamente Jack continuava: Sukune,
Sukune me olhando para baixo e eu olhando para cima. Sukune começava a respirar de forma ofegante e desabava no chão. Jack colocava a mão na cabeça de seu oponente e falava: Esse é o nosso tipo de vínculo. Tokugawa erguia a mão e gritava: A partida acabou! A arena enlouquecia. A equipe médica corria até Sukune, enquanto Jack apenas permanecia deitado. Então, o narrador começava. O que aconteceu aqui foi um combate mítico entre dois verdadeiros monstros. Quem ficou em pé no final foi o guerreiro que busca a força acima de tudo. Aquele que jogou fora o seu amanhã. De costas no solo, Jack se impulsionava para cima e parava de pé. O narrador então continuava, enquanto Jack comemorava. O vencedor é o ciborgue da mordida, Jack Hama. A plateia vibrava. Baki dizia para Katsumi: Aquilo foi incrível. Ainda na arena, Jack olhava para o seu oponente saindo de maca e pensava: Sukune, você é forte. Aquele arremesso que você puxou com seu aperto na minha pelvis, se você tivesse me acertado com isso no começo, as coisas seriam bem diferentes agora. E assim foi a luta de Jack contra Sukuna, uma luta que estava bem ansioso para trazer. Em vários vídeos eu vinha falando sobre estar vindo coisas novas, e essa foi a coisa nova. Então, gostaram? Se sim, deixe aquele like para fortalecer, e também se inscreva. Isso me ajuda muito e não custa nada para você. Eu vou estar trazendo aqui a luta do Sukune contra o Oliva, mas não vou parar por aí. Vou trazer também mais vídeos de algumas lutas do mangá de Baki, e também vou trazer a saga de Hanayama. Bom, isso é tudo. Fica com Deus. Até a próxima. Fui.